Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo 3, o último vídeo, o final, realmente, dos outros dois vídeos. Se você está caindo de paraquedas aqui, não sabe o que eu estou falando, então eu recomendo que assistam no meu canal o vídeo 1, depois o vídeo 2 e por último esse vídeo. Porque se assistir esse vídeo aqui, o vídeo 3, sem ter assistido os outros dois, talvez não entenda muita coisa, não faça muito sentido. Então, esse é o vídeo 3, é a última parte do final da história de A História Sem Fim. Peço desculpa aos outros que estão vendo desde o primeiro, o segundo, que ficou muito longo o vídeo, eu tive que dividir em partes menores, para não ficar muito tedioso. Quem é que tem paciência hoje em dia para ver um vídeo de 1h30, né? Então, essa é a última parte, espero que gostem, espero que curtam, e vamos lá. Bom, como ele já está lá no oráculo, né, ele na verdade ele conta ali com a ajuda, além do dragão Falcor, de dois duendes, um casal de duendes, na verdade, né, que são muito ligados à ciência, né, que tratam até tanto do dragão Falcor quanto do Athril, que estava meio mal, né, machucado. Então o duende, que tem ali um telescópio que ele observa de uma certa distância, vamos colocar assim, uma distância de 1 quadra, 2 quadras de distância, mais ou menos uns 200 metros do oráculo. Então ele fica ali observando todos que vão até aquele oráculo, mas não conseguem passar pelo primeiro portal. Porque para chegar até o oráculo e fazer a pergunta, tu ter a tua resposta, tu tem que passar por 2 desafios. E a maioria das pessoas não consegue passar nem pelo primeiro desafio. E o duende explica tudo isso pro Athril, né? E o Athril corajosamente vai lá. O oráculo, ele nos desafia a nos conhecermos, a nos vermos como realmente nós somos, a olharmos para as nossas imperfeições e lidarmos com elas, seja com o perdão de nós mesmos, o auto-perdão, seja com a correção dos nossos maus hábitos. Então, tu não pode duvidar de ti mesmo. Se tu duvida de ti mesmo, tu não vai passar nem no primeiro desafio. Mas o Athril passa no primeiro desafio. E quando chega o segundo desafio, é o desafio do Portal do Espelho Mágico. Portal do Espelho Mágico. Então ali, ele vai ficar de frente para um espelho. E o que ele vai ver de frente para esse espelho? De novo, então nós vemos aqui que as realidades estão interligadas. Por quê? Porque quem aparece para ele no espelho? Bastian. Em vez de Athril se ver no espelho, ele vê Bastian. E Bastian também, na sua imaginação, na sua visão, também está lendo aquilo, também enxerga Athril do outro lado do espelho. Aí o Bastian fica indignado e joga o livro longe. Ah, isso está indo longe demais. Não dá. Esse livro aí não dá. Não dá. Para com isso. Besteira. O Bastian fica pensando, como é que pode isso? Pô, o livro está interagindo comigo. Que tipo de livro é esse? Para com isso. Isso não existe.
Então, mas só que a curiosidade é maior, né? Ele fica bravo, mas ele também pega o livro de volta após ter jogado para continuar lendo, porque ele quer entender, quer terminar a história, né? Assim como eu espero que vocês também queiram saber o final dessa história, estejam vendo esse vídeo, espero que estejam gostando. E então o Atreus passa então por esse segundo desafio e chega finalmente até o oráculo e pergunta para o oráculo qual é então a cura, né, da imperatriz. O que eu preciso fazer para curar a imperatriz? E o oráculo diz para ele: a imperatriz precisa ter um novo nome. Ele diz: como é que é? Pô, eu não precisava ter vindo aqui para isso. Eu mesmo poderia ter dado o nome que ela quisesse para ela. Em nenhum momento do filme é mencionado o nome da imperatriz. E me arrisco a dizer que ela não tem nome além de imperatriz. E o oráculo diz para o Atreus: só uma criança humana pode dar um nome para a imperatriz. Mas onde é que eu vou buscar essa criança? Aí o oráculo diz: bom, aí já é contigo, né? Mas o que o filme quer dizer com a imperatriz precisa ter um novo nome? Por que a imperatriz precisa ter um novo nome e dado por uma criança humana? Qual é o significado disso? Como é que a gente pode entender isso? Vamos pensar um pouquinho. Pensem junto comigo. Ter um novo nome. Que importância tem isso? Como é que isso pode curar a imperatriz e salvar a fantasia? Ter um novo nome, ter um novo nome. Aí agora então eu vou para vocês com a Bíblia. João, capítulo 16, versículo 7. Jesus fala: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá embora. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. O que nós podemos entender com isso? Nós que somos espíritas, entendemos que o Consolador é o Espiritismo. E o Espiritismo, sei que tem gente que não vai gostar de ouvir isso, de saber disso, mas para nós é o novo nome do cristianismo. É o novo nome do cristianismo. Então, veja, por que precisa ter um novo nome? Precisa ter um novo nome. Mudanças se fazem necessárias. Mudanças para melhor. Atreus, então, continuando a nossa história, chega a um lugar onde só tem ruínas. Paredes caindo, pinturas nessas paredes. E nessas pinturas que estão nas paredes, estão retratadas todas as cenas, os locais por onde Atreus passou. A exemplo do quê? Da via sacra da Igreja Católica. Não é à toa que tem essa cena, que tem esse local. O filme está fazendo o tempo todo um comparativo da espiritualidade com as religiões que já estão postas, principalmente das mais antigas, uma das mais antigas, que é o catolicismo. Então ali, o filme está dizendo: olha, tudo o que aconteceu, que se passou com Atreus, em algum momento da história, alguma tribo, algum povo, que daquele lugar que está em ruínas, já sabia que iria acontecer. Ou seja, tudo aquela aventura que o Atreus está passando para salvar Fantasia e Imperatriz já foi profetizada. Prova está
que as cenas estão nas pinturas. Aquilo tudo que está acontecendo com ele já foi profetizado, já era sabido. E então ele dá de cara com a fera, o Gmork. Mas quem é Gmork? Por que que tem nessa história, então, um lobo, que é uma fera, um lobo gigante, preto, assassino, furioso? Quem é Gmork? Aqui eu vou apelar para vocês para as aulas de história. Não sei se vocês já tiveram aulas de história, ou tem aulas de história, que falam sobre Thomas Hobbes no século XVII. Esse cara, ele foi matemático, ele foi teórico político, ele foi filósofo e autor do livro Leviatã, que é uma obra que é estudada até hoje e a qual particularmente eu estudei sim na faculdade. E essa obra, né, ele expressa o Thomas Hobbes, ele expressa o seu pensamento sobre o homem, a sociedade e a necessidade do homem ter um governo, a necessidade do homem ser governado. É dessa obra que veio a máxima, caso alguém já não tenha ouvido falar, aquela máxima, o homem é o lobo do homem. É do Leviatã de Thomas Hobbes. O que essa máxima quer dizer? O que essa máxima quer falar? O homem é o lobo do homem. Quem é o predador, quem é um animal capaz de caçar o homem, capaz de enfrentar o homem, de exterminar com o homem? O homem. Curiosamente, Thomas Hobbes, na sua autobiografia, ele escreveu que ao nascer sua mãe teria dado à luz a gêmeos, a Hobbes e o medo. Por que ele falou isso? Porque exatamente naquele momento, ele nasceu na Inglaterra, a Inglaterra estava a perigo de ser invadida pela Espanha, estava em guerra com a Espanha. Então, ele diz que quando ele nasceu junto com ele o irmão gêmeo dele, o medo. E o que esse lobo representa? Os nossos medos. O lobo da história, o Gmork, a fera, representa os nossos maus hábitos. E nós sempre dizemos no Espiritismo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, tudo de mal que nós fazemos aqui hoje, seja para nós mesmos ou para os outros, nós iremos colher em outras vidas. Somos os herdeiros de nós mesmos. E o lobo, então, ele fala pro Atril que as pessoas sem esperança são fáceis de se controlar. E quem tem o poder e quem tem o controle tem o poder. E ele está ajudando o nada porque ele quer ter o poder. Ele acredita que ajudando o nada ele vai estar salvo, vai estar protegido. E tudo isso que ele está falando ali para o Atril, o Gmork, mas ele não sabe que o Atril, aquele cara que está ali na frente dele, aquele guerreiro, é o que ele estava caçando, porque durante a caçada dele, ele perdeu o rastro do Atril, porque exatamente o Falcor, o dragão, levou ele voando para outro lugar. Então ele perdeu o rastro do Atril. Ele estava caçando o Atril para acabar com o Atril, impedir que o Atril salvasse a princesa e o nada. Mas ele não sabe que ele está falando com o Atril. Ele acha que está falando com um cara qualquer, o Gmork. E apesar de o Gmork ser a representação do mal, fica claro que o Gmork é um ignorante. Não quero dizer burro, quero dizer ignorante no sentido de ignorar mesmo, né? No sentido de desconhecer certas coisas. Ele sabe mais que o Atril. O que ele sabe mais que o Atril? No tocante à fantasia e o nada. Ele explica para o Atril que o nada desculpe, o nada é a ausência de fé, é a ausência de esperança da humanidade,
e que fantasia a terra onde eles vivem ali é exatamente a fé, os sonhos, a esperança da humanidade. No entanto, ele está ajudando nada, né? Porque realmente ele acredita que ajudando nada ele vai estar salvo, ele vai estar no controle. Só que ele não se dá conta que isso não vai acontecer. Se o nada prometeu para ele isso, prometeu uma mentira, né? E assim são algumas pessoas, infelizmente. Elas preferem errar por suas próprias mãos a ajudar as outras a arrumarem a bagunça. Elas não veem o todo, que a bagunça dos outros, muitas vezes, e na verdade é sempre, atinge a elas também. Por que eu disse anteriormente que o Espiritismo é o Consolador prometido? Por quê? Prometido por Jesus. Porque exatamente ele nos consola no tocante à vida e à morte. O Espírito é imortal e não existe nenhum erro, nenhum pecado que não possa ser corrigido ou perdoado. Não é preciso recorrer ao suicídio, seja ele direto ou indireto, porque esse Gmork está cometendo um suicídio, dando um tiro no próprio pé. Não é preciso cometer suicídio, seja de forma direta ou indireta, e quando eu quero dizer suicídio de forma indireta, são pessoas que nós sabemos que têm vícios como da compulsão alimentar, do cigarro, da bebida, enfim. Ou até já comentei em outros vídeos que praticam esportes radicais, que colocam sempre as próprias vidas em risco. Então, se a pessoa morre, ela é considerada no plano espiritual como um suicídio indireto. Temos vários relatos de espíritos que comprovam isso, que eles não se mataram, mas bebiam muito, fumavam muito, tinham hábitos muito ruins e quando morreram foram considerados suicidas. Nós, com o Consolador prometido, com o Espiritismo, nós podemos e nós devemos ter esperança. Nós devemos e podemos ter sonhos, amor. Porque a história do Espírito, a história de cada um de nós, não tem fim. A história de cada um de nós, ou a história de todos nós, não tem fim. O Atril, ele enfrenta o Gmork. O Gmork está ali de boa falando com ele, diz: eu perdi o rastro do cara que eu estava caçando, o tal do Atril. E o Atril diz: então pode vir para cima, porque sou eu ele. E sabe que o Atril estava completamente desarmado ali, enfrentando aquele lobo gigante preto, o Gmork. E destemido como ele é, manda o Gmork para cima dele e ele enfia um pedaço de pedra ali, que ele faz como se fosse uma faca, e enfia de uma vez direto no coração do Gmork. E mata, né? Acaba com a raça do Gmork. Uma curiosidade sobre essa cena no filme. Realmente havia aquele robô, aquele boneco gigante, daquela fera preta, daquele lobo, e era muito grande e pesado. E a garra daquele boneco, quando eles fizeram a cena, quase furou o olho do ator que fazia o papel do Atril. Quase, né? Quase. Por pouco não causou um estrago maior. Foi tão perigosa a cena que eles fizeram em uma única cena, e quando o bicho ficou em cima dele, tirou o fôlego do menino, que não conseguia respirar de tão pesado que era o bruxo lá. Bom, mas voltando então agora aqui
ao final do filme, né? Apesar do Atreus ter matado o Gmork, o Nada continuou avançando e acabou, arrasou com a fantasia. Não sobrou nada, o Nada dominou tudo e eles ficaram, os únicos que sobreviveram foi o dragão Falkor e o Atreus. Mesmo assim o Atreus, porque o Falkor, né, que tem a sorte, né, salvou. Então eles ficam vagando ali no espaço vazio e tem pedaços da terra, da fantasia para tudo que é lado, porque ela foi completamente devastada. O Nada acabou com tudo. Mas ficou uma coisa em pé, uma coisa intacta de tudo aquilo, e é o que o Falkor e o Atreus descobrem vagando por aquela terra vazia ali naquele espaço, que é o Castelo de Marfim da Imperatriz. O Castelo de Marfim da Imperatriz continua lá, firme, imponente. Então eles vão procurar, aliás o Atreus vai procurar a Imperatriz, com sentimento de fracasso, de que não conseguiu completar a missão, porque a fantasia foi destruída. Quem sabe até a Imperatriz esteja morta, né? Mas não, a Imperatriz está lá, sentada na cama dela, e tá com um sorriso, contente, olhando o Atreus, e o Atreus não entende. Olha, eu fracassei. Como assim fracassou? Ah, eu não trouxe pra você um menino humano que tem que te dar um nome. Ah, não, mas ele tá aqui. Tá aqui? Aonde que ele tá? Ele tá bem próximo de nós agora. Como assim? Sim. Então tu sabia? Eu sabia. Ou seja, a Imperatriz sabia que ele ia ter que passar por tudo aquilo e que ele teria que trazer o menino humano. Ela disse, por que tu não me poupou o trabalho? Porque era a única maneira, a única forma de trazer o menino humano até aqui. E por que a gente não vê ele, não fala com ele? Onde é que ele tá? Né? E essa cena, que é uma cena que já está indo para o final do filme, é muito impactante, tanto no cinema, a cena é profunda, quanto o seu significado. Porque o que acontece? Aqui nessa cena final, eles quebram a barreira da terceira parede e a barreira da quarta parede. E isso tudo muito antes de Curtindo a Vida Doidado, quando Ferris Bueller fica interagindo com o público atrás da câmera. Muito antes. A Imperatriz fala pro Atreus, ele, o menino Bastian, ainda não sabe que faz parte da história sem fim. Enquanto ele está vivendo as tuas aventuras, as aventuras do Atreus, os outros, nós, os espectadores do filme, estão vivendo a dele. Vou repetir, ele ainda não sabe que faz parte da história sem fim. Enquanto ele está vivendo as tuas aventuras, os outros estão vivendo a dele. Ou seja, ela está se referindo ao Bastian vivendo as aventuras do Atreus, o Bastian fazendo parte da história, a história sem fim, e nós vivendo as aventuras do Bastian, nós que estamos vendo o filme, ou lendo o livro, para quem tem o livro para ler. Então aqui o filme é fantástico, porque ele está falando exatamente que as realidades dos diferentes mundos, elas se conectam, se comunicam, assim como o nosso mundo e o mundo espiritual. Estamos o tempo todo conectados e o tempo todo nós estamos nos comunicando com eles e eles também estão se comunicando conosco. O que acontece então? Bastian muda, né? De um menino covarde ele passa a um menino cheio de coragem ali, que vai até enfrentar ali os valentões ali, os três gurias. Ele vai enfrentar os valentões que enfiaram ele na lixeira. É a cena final
icônica do filme em que o Bastian voando em cima do Falcon, do dragão, lá atrás dos guris da cidade. Então, sabe, há uma quebra total de limites de diferentes mundos ali. Só queria realmente fazer esse último vídeo finalizando para realmente agradecer a quem ou todos que assistiram a esse vídeo todo, a parte 1, parte 2, parte 3. Espero que tenham gostado. Eu peço 1000 desculpas se por acaso em algum momento, em algum trecho do vídeo, eu ofendi alguém, eu disse alguma coisa que possa ter ofendido de alguma forma alguém. Peço 1000 desculpas, não é o objetivo, não é o propósito desses vídeos. O propósito desses vídeos, todos que eu faço no canal, é mostrar que o Espiritismo realmente é uma religião, é uma doutrina e é uma filosofia de vida que vem muito acrescentar às pessoas. Tem vários outros canais que falam sobre espiritismo e espiritualidade que no YouTube vocês devem conhecer, mas o meu propósito é mostrar que, além do espiritismo, há muitos e muitos filmes de cinema, muitos trabalhos cinematográficos que trazem, como eu já disse, aquele LESP, o elemento de espiritualidade. Eu particularmente acredito nisso, sempre gostei muito de cinema e resolvi reunir essas duas paixões então aí nesse canal, que são os vídeos que falam exatamente sobre filmes, sobre cinema e falam exatamente sobre espiritualidade, no caso o espiritismo, né? Então eu peço que aqueles que gostaram se inscrevam, deem um like, compartilhem, né? E comentem também o que vocês acharam. E agradeço muito mesmo, humildemente, de coração, por estarem vendo os meus vídeos. E espero que tenha trazido alguma mensagem positiva, alguma mensagem boa para vocês, certo? E como eu sempre digo, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.